Oi, gente. Eu queria compartilhar com vocês e até perguntar algo relativo à depressão, mas também não só, mas também relativo a respeitar as emoções, os sentimentos, o momento de cada pessoa alheia a nós, né? Do outro, vou colocar assim. Contando para vocês um fato que aconteceu comigo. E para contextualizar, né, esse tema que eu trouxe em relação à depressão e também a respeitar o sentimento alheio das pessoas, as emoções, eu queria contar, né, uma parte assim de algo que aconteceu quando eu tinha, eu acho que uns 18, 19 anos, eu não lembro a idade certinha, mas era por aí. E acho que eu contei alguma coisa assim que eu estava me sentindo em sofrimento e tentando colocar ali alguma coisa do meu sentir, que eu sempre tive muita dificuldade em falar o meu sentir, né? Quem que não tem? Me conta aí. E a pessoa, então eu tinha uns 18, 19 anos, saindo ali da adolescência, a pessoa era uma pessoa adulta, não era da minha família, e a pessoa trouxe assim: para com isso, menina, você não sabe o que é sofrer. E, gente, eu achei tão interessante, aí eu fiquei sofrendo mais, né, ao ouvir essa frase. Enfim, aí trazendo para agora tudo que eu estudo em relação à mente, me veio essa percepção que eu... E ligando agora os pontos diante da ocupação que eu faço hoje, né, de cuidar e de alguma forma de auxiliar as pessoas em relação à mente, né, humana, é muito interessante assim que me veio essa percepção de pedir, né? Por gentileza, gente, se possível, nunca diga isso pra ninguém, independente da idade, de que a pessoa não sabe o que é sofrer. Porque eu te pergunto, quem é você pra dizer, né, que se o outro tá ou não sofrendo? Que foi até um post há pouco tempo atrás que eu postei em relação a não ficar medindo nem o sofrimento do outro e nem o seu sofrimento também, né? Porque isso é muito interessante. Enfim, daí eu fiquei com vontade de compartilhar isso assim e perguntar para vocês uma coisa. Aí outra coisa, né, que também que eu acho interessante falar é que é muito isso. A gente não sabe o que a pessoa passa no íntimo dela, na vida pessoal dela, né? Então não importa a idade. Você não sabe como que a pessoa vive, como eu trouxe outro dia, né, em relação ao sofrimento humano, que ele vai além dos nomes, dos transtornos, depressivo, ansiedade, seja lá o que for, tem um conflito na psique das pessoas no geral, né, vamos colocar assim, e que tem uns que esse conflito as faz sofrer mais, e outras talvez menos, a gente poderia colocar, não sei, talvez simplesmente é porque a pessoa lida de uma forma diferente da outra, né? Porque cada um lida de um jeito com a vida, com as questões, com as pessoas. E o que eu ia perguntar para vocês é o que vocês já ouviram, assim, de mais sinistro ou engraçado ou sem noção mesmo em relação tanto aos seus sentimentos, enfim, não precisa ser que você teve um diagnóstico, né? Mas em relação no geral, a questão de depressão, a questão de ansiedade também, com diagnóstico ou sem diagnóstico, mas assim, mas especialmente se teve um diagnóstico que vocês já escutaram. Uma outra coisa, assim, que eu escutei engraçada, né, com aspas, assim, engraçado, aí eu tive o diagnóstico, né, na época, em 2020 ainda, de depressão e ansiedade. Esse diagnóstico seria do DSM, que quem atua com esses diagnósticos é o médico psiquiatra, e a psicologia, né? A psicanálise já vai para um outro tipo de diagnóstico, que é as estruturas. E então, aí com a depressão eu escutei assim no salão uma vez, quando eu tive força de ir. Porque quando eu falo força de ir, é porque eu estava... é uma longa história, eu não vou entrar agora aqui, né, em detalhes, mas eu trabalhava no interior, na outra área que eu tenho a formação também em engenharia, né, a graduação. Enfim, daí eu vim pra cá e tava um tempo sem sair mesmo, não queria sair. Enfim, quando eu consegui sair, e bateu com a questão da pandemia também, né, gente? Mas eu continuei trabalhando, depois peguei as licenças, enfim. Mas eu voltei pra minha cidade, pra capital, e aí eu tive bom ânimo, assim, de ir no salão, né? Acho que eu fui fazer a unha, não lembro, o cabelo, sei lá. Tava medicada. E, enfim, aí a moça que
estava ali auxiliando em alguma coisa, né? Falou assim, mas como assim depressão? Eu desabafando, que eu tava já falando, né? Mas como assim depressão? Você é tão bonita. Aí eu fiquei pensando, gente, mas não é isso que para, né? Que, enfim, que seleciona. Porque, né, as questões da mente, emocionais, não tem idade, não tem característica, enfim, isso é muito interessante, né? O sofrimento humano está aí, não tem essa. E então é por isso que eu queria, assim, que vocês, quem quiser, né, vou abrir aqui a caixinha, comentar o que já escutou, desde uma depressão mesmo diagnosticada, mas desde uma questão de um sentimento, uma emoção mais difícil de lidar, ou um acontecimento até de luto seja de uma pessoa, seja de um animal de estimação, seja do que for, mas assim, que você estava em sofrimento, alguém estava em sofrimento, e houve esses comentários, ou algum comentário que você já comentou, né, diante aí de alguma questão de falta de conhecimento mesmo, falta de empatia, e hoje você vê que nada a ver comentar esse tipo de coisa, né, com alguém que está em depressão ou que não está tão bem.